Abra sua Bíblia no Salmo 27. Aqui é um pedido do rei Davi, e eu tenho certeza que foi o seu pedido, seu anseio, e você está realizando na prática neste momento. Aqui eles já estiveram na escola sabatina, né? Então, desde a escola sabatina. Salmo 27, e o verso 4. Olha o grande pedido do rei Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias, não é só um dia não, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você veio aqui na casa do Senhor, nesta manhã, para meditar na beleza do Senhor. Aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais, por um motivo ou outro, não podem estar aqui, mas você está participando virtualmente desse culto, e também tem o desejo de contemplar a beleza do Senhor. Sejam bem-vindos na casa do Senhor, você que está aqui, fisicamente, e aqueles que estão pelas redes sociais. Que bom estar na casa do Senhor, desafiando o vírus. Mas Deus está conosco. Nós não devemos ser presunçosos, achar que não podemos cuidar, não usar máscara, não fazer toda a biossegurança. Não, Deus cuida de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Esse sábado é um sábado especial da família, do Departamento Lar e Família. Então, hoje e amanhã estarei trazendo uma mensagem relacionada com educação de filhos e, por conseguinte, autoeducação também, tá certo? E vem uma pergunta: estão já dentro todas as crianças? Eu pergunto a você, querido pai, querida mãe, você que é jovem, você que é uma jovem, um jovem que pretende se casar, ou você que não é nem marido, nem mãe, nem pai. Qual é a base da educação verdadeira? Qual é a base da educação que nós devemos dar aos nossos filhos? Qual é a fonte? Qual a filosofia verdadeira da educação? Será que a base seria marxista? Socialista? Progressista? Libertadora? Não diretiva? Renovada? Escola nova? Escola tradicional? Crítico social dos conteúdos? E vai. São muitas as teorias, ideologias e filosofias sobre educação. Quantos educadores, não é? Teóricos da educação. E nós temos muitos aqui, vou citar só alguns: Paulo Freire, Jean Piaget, Maria Montessori, Levi Vygotsky. Pus ontem para ouvir, para aprender a falar o nome desse camarada aqui, né? John Dewey, Jean-Jacques Rousseau e outros mais. A lista é grande, desde Sócrates, né? Desde os filósofos do passado. Aí vem uma turma de educadores. Esses homens e mulheres deram uma contribuição? Sim, tiveram sua contribuição. Jean Piaget, por exemplo, né? Sobre ali os estágios do conhecimento, muito interessante, muito assim. Mas eles disseram algumas verdades, né? Mas nós precisamos de toda a verdade para educarmos os nossos filhos. Mas a educação adventista, qual é a base da educação adventista? Seu ligado funciona, né? Qual é a base da educação adventista, da educação bíblica? Já está dizendo. Qual é a base? Nós baseamos na Bíblia, ou seja, nós temos os conceitos judaico-bíblicos. E nós, adventistas, temos ainda um outro grande privilégio. Nós temos os escritos de Ellen White. Ellen White foi uma grande educadora. Ela escreveu 4 livros importantes, dois são compilações, né? Mas 2 livros
4 a 5 livros importantes sobre educação. O xodó, né, que eu digo, né, porque eu fui instruída aos pés de Rolando Ritter, né, que faleceu recentemente. Nós estudamos o livro Educação e eu quase sei de cor o livro Educação. Ele é a filosofia adventista de educação, tanto no lar como na escola. Tem que ler esse livro, o livro Educação. Aí temos o lar adventista, que é o xodó do lar. Aí nós temos educação de filhos, orientação da criança. Aí depois tem conselhos aos pais, professores e estudantes, conselhos sobre educação. Então, é uma biblioteca preciosa, que nenhum desses educadores, desde Aristóteles, esse povo todo aí, chega nem na unha. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos rejeitando, não estamos estudando essa fonte maravilhosa que é a Bíblia e o Espírito de profecia. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até nem deveria te fazer essa pergunta. Você acredita na Bíblia? Acredita mesmo? Mas diz a Bíblia que o diabo acredita e treme. Como que é esse negócio? Acreditar é se comprometer, é procurar fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus escrita na sua palavra. Só acreditar teoricamente não resolve. Você acredita que a vovó White é inspirada? Ou ela foi iluminada? Eu estou sendo, espero em Deus que eu estou sendo iluminada, fui iluminada ao fazer essa palestra há muitos anos atrás. Fiz lá em Goiânia ainda, só mudei algumas coisinhas. Eu estou sendo iluminada. Vocês, quando pregam, quando cantam, são iluminados. A Ellen White foi inspirada. É diferente. Você acredita nela ou ela é uma vovó já caduca, que não tem valor? Nós precisamos refletir isso, irmãos. Porque eu tenho percebido que muitos lares adventistas têm adotado filosofias mundanas, de teóricos, de filósofos, educadores do mundo. Até citam, fazem apologia a esses educadores. O Brasil tem esse patrono aí, mas não segue esse patrono que você está enrolado, tá? Teve sua contribuiçãozinha, é claro, mas a nossa base é a palavra de Deus. O resto é resto. Com todo respeito a esses educadores, que eu estudei esse povo tudo. Todos. Mas, contudo, porém, todavia, é a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para você, querido pai, querida mãe. Onde e como acontece a educação dos filhos? Qual o autor da educação bíblica? Quem é o autor? Quem é o maior filósofo da educação bíblica, da educação cristã? É o próprio Deus. E eu pergunto nessa manhã, estão dentro todas as crianças? Será que as nossas crianças estão dentro do nosso lar? Estão dentro da igreja? Mas que pergunta é essa, mãe? Que pergunta é essa, irmã? Claro, meu filho está dentro de casa. Dentro de casa? O irmão mais velho do irmão pródigo estava dentro de casa, mas perdido dentro de casa. Será que os nossos filhos estão realmente dentro de casa? Dentro do lar? O lar, que é o lar? Que é a família? Para começo de conversa, a família, que foi criada por Deus lá no Éden, formada de um pai homem, de uma mãe mulher. E esses dois formam, primeiro um casal, aí formam a família, tendo seus filhos. Essa é a formação familiar. O resto é resto. Claro, você fica viúvo, né? Sua mãe que cria seu pai, separa, tal. Uma família que perdeu um dos membros. Mas essa é a formação de Deus. Fora disso, é Satanás querendo destruir a família.
Então Deus é o autor da família, Ele criou a família. E quem são os responsáveis pela educação dos filhos? A babá? A escola? A igreja? Quem são responsáveis, irmãos? Os pais. A igreja complementa, a escola complementa. E quando a gente vê o ideal de Deus, a gente fica desesperado. Porque hoje, desculpem dizer, os pais têm terceirizado a educação dos filhos. É claro que cada um sabe onde aperta o sapato, a pedra, né? Tem que ter condições financeiras para dar uma boa educação, para ter isso, para ter aquilo. Eu me lembro que minha mãe nunca trabalhou fora. E nós passamos por muitas dificuldades. Mas ela disse, nunca, eu prefiro comer arroz e feijão, mas eu não vou deixar meus filhos. E que educação religiosa minha mãe deu. Mãe presente. E eu tive uma infância muito simples. Mas vou dizer uma coisa, nada material ia substituir a presença da minha mãe. Sabe, hoje nós queremos ter 2 carros, nós queremos ter uma televisão de 50 polegadas. Isso não tem nada de mal nós termos, mas qual o sacrifício que nós estamos fazendo? Quem estão sendo sacrificados? Eu tenho que dar inglês para os meus filhos, eu tenho que dar não sei mais o que, eu tenho que fazer isso. Tem mesmo, tem que dar a melhor educação. Mas sabe de uma coisa? É bom começar a ter início a algumas coisas na infância, mas deixa a meninada ser criança, a gente aprende. Estou com 62 anos, fiz sábado passado 62 anos, e eu estou com a cabeça melhor que quando era jovem. A mente não envelhece, envelhece sem ferrugem, você não faz exercício da mente, aí vai mesmo, Alzheimer chega. Então veja, que sacrifícios nós estamos sacrificando os nossos filhos. Deus fez o lar. Ellen White diz o seguinte: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação, dependem das influências domésticas. Lar Adventista, página 15. Dizem que é de Abraham Lincoln essa frase. Há controvérsia, mas deixa isso para lá, importante é a frase. A mão que embala o berço rege ou governa o mundo. E é uma verdade. E a educação depois do pecado? Os patriarcas educavam seus filhos oralmente. Aí veio com o tempo a mistura dos filhos dos homens com as filhas no mundo. O mundo chegou a um ponto, Deus teve que intervir, mandou o dilúvio. Agora Deus falou: Noé, fiz um pacto com você e sua descendência, seguir-me, continuar aqui o plano. E passado um tempo Deus fala: bem, eu vou ter que usar outra estratégia aqui, eu vou formar um povo, e esse povo vou colocar na esquina do mundo. Israel, está lá, na esquina do mundo, e eles vão ser meus representantes. Mas para formar um povo, e uma nação é formada de quê? E a igreja é formada de quê? De famílias, é óbvio. Então Deus falou assim, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, e vai para uma terra, deixa tudo, e vão à terra. E Deus falou: e você, ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Se a sua família é abençoada, que Deus prometeu isso a Abraão. Amém, não é? Graças a Deus. E Deus falou então a Abraão: cuide da sua família, ensine seus filhos. Para a gente não, o tempo não, né? A gente tem muita coisa para conversar. Gênesis 18, 19, ele fala: e você vai cuidar da família, vai ordenar a sua família. E Deus então, vem Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, vão lá para o Egito, são escravizados, e Deus fala: bem, chegou um momento, eu preciso continuar com o meu plano, de um povo me representar. Tira aquele povo com mão poderosa, com braço estendido, através de Moisés, e Deus fala: esse povo está tão mal educado,
Eu preciso educar esse povo. E era mesmo. Dura serviço, mal educado, né? Tinha aprendido aquelas deusaiadas lá do Egito, e Deus falou, vai para o deserto. No deserto que a gente aprende. Ah, irmã, cidade grande, luzes coloridas, só sabe para atrapalhar. É no deserto. E Deus falou assim, muito bem. E Deus falou, eu vou fazer um concerto de novo com esse povo. Vou dar minhas leis. Vou dar as minhas leis. Vou educar esse povo no plano da redenção, ritual do santuário. Vou educar esse povo para ter saúde, leis sanitárias. Vou educar esse povo para respeitar outro, leis civis. Tudo. Deus ensinou até como defecar. Olha que coisa. Vocês já leram isso? Tinham. Não podia ter sujeira no acampamento. Olha que Deus se preocupou com tudo. Educação. Educação. Através deste povo, Deus educaria a humanidade com o ritual do santuário, com a lei, através de quem? Dos profetas. Deus falou, esse povo vai me representar e eu preciso de porta-vozes. Então Deus foi pisando homens e mulheres, não que eram santinhos, não. Eram homens dispostos, mulheres dispostas a serem porta-voz de Deus, e Deus então dava a mensagem para esse povo. Alguns escreveram, os profetas escritores, e outros não. Então Deus deixou. E nós hoje temos o quê? A palavra de Deus, com os relatos desse povo, com as experiências desse povo. E tem os princípios de Deus aqui na Bíblia, deixado pelos profetas, inspirados pelo Espírito Santo. E nós encontramos aqui na Bíblia os princípios da educação. E hoje nós vamos estudar, abre a sua Bíblia, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, nós vamos ver os princípios básicos da educação. Princípios básicos da educação. Nós encontramos em Deuteronômio 6, os 3 princípios básicos gerais, como se fosse um esqueleto. Aqui é o esqueleto da filosofia de educação do lar, e em outros lugares também, escola, igreja. E a autoeducação também. Primeiro princípio, Deus como fonte da educação, do verdadeiro conhecimento. E aqui nós encontramos em Deuteronômio 6, 4 e 5. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Shema Israel. Esse era o princípio básico de Israel. Todo israelita, como todo israelense hoje, lá em Israel, somente os que são mais ortodoxos, de manhã eles recitam ou cantam o Shema Israel. E à noite, a última coisa que o pai faz com o filho é recitar ou cantar o Shema. O Shema não é um mantra do hinduísmo, não. Eu faço isso. Eu canto, eu recito todos os dias, de manhã e à noite, antes de dormir, o Shema. Coloca para mim aí, e vamos treinar um pouquinho aqui, quem sabe você toma o gostinho para fazer o Shema. Shema. Muito bonito. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Agora em português. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, escutar.
Escutar é praticar. É o Senhor. Escuta, Israel, O Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Eu me emociono com o Shema. Me emociono mesmo. Esse deve ser, gente, a fonte da vida é Deus. Nós temos que amar. Será que tem alguma coisa interpondo você entre Deus? Será que você ama mesmo ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças? Nós encontramos aqui, em Deus, a fonte da verdadeira educação. Escutar, aqui algumas traduções põem ouvir, mas no original seria escutar, porque escutar é obedecer, é fazer, não simplesmente ouvir. Sabe, Deus é o soberano, o redentor, o criador e redentor. Ele nos criou, Ele é o nosso fabricante, Ele deixou o manual do fabricante, está aqui a Bíblia. Por que então ir no manual de Paulo Freire, de Piaget, de sei lá mais quem, se nós temos a fonte pura? Porque beber de águas poluídas, queridos irmãos, de ouvir, ficamos ouvindo, e hoje, né, com a internet, tem de tudo, e Jesus ampliou esse pensamento, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ellen White diz, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Quando a gente fala em educação, a gente fala em redenção. Estudamos na lição de escola sabatina. Pois na educação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E ela diz mais, restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Ou seja, a finalidade última da educação é restaurar no homem a imagem de Deus. É isso, pai e mãe, que você deve fazer. Restaurar em seu filho a imagem de Deus. Você, primeiro, através do poder do Espírito Santo, restaurar a imagem de Cristo em você. E você contribuir com o Espírito Santo para a restauração dos seus filhos. Sabe, como então redimir os filhos? Como restaurar neles a imagem de Deus? Usando filosofias mundanas, teorias ateístas, seguindo educadores ateus? Não. E continua aqui em Deuteronômio 6, dizendo como que deve colocar o Shema Israel na cabeça dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, para que possa amar a Deus com toda força, com toda a alma, com todo o coração. Aí ele vem aqui, responde, aí com os versos 6 a 9, e estas palavras que hoje te ordeno, e aqui quais palavras? Os 10 mandamentos, as leis, estarão no teu coração. Aqui é mente, né? Naquele tempo eles acreditavam que a gente pensava no coração, né? A gente sente, é verdade, mas a mente. Tu olha a palavra, inculcarás a teus filhos, e delas falará quando? De vez em quando, assentando em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Olha, onde o moleque está olhando? Deus. Opa, Deus aqui, Deus ali, Deus. Até nas roupas. Deus. Deus. O mundo tem muitas luzes,
piscando, luzinhas, não é? Agora a luz maior é Deus. A educação de um ser humano é realizada dentro do lar. Deus instituiu a família. E agora essa família, esse pai, essa mãe, deve inculcar. O que é isso? Como fazer? O que é inculcar? O que é inculcar? Essa palavra inculcar quer dizer imprimir. Conhece o ferrete? Hoje estão usando mais, hoje não usam mais, né? Eles têm outro jeito de marcar o gado. O ferrete, aquele ferro com as iniciais do dono, punha no fogo, ficava em brasa, ia lá no couro do pobre do animal. Ficava marcado. É? Imprimir é esse, ficar marcado. E era para falar quando? Sempre. Como diz um pensamento, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É? Falar. Não como um mantra do hinduísmo. Não. Inculcar de maneira racional e com amor. É isso. E o povo de Israel levava a sério isso, e até hoje eles levam, aqueles são mais ortodoxos, tem uns liberais, não levam muito, né? Minha cunhada é judia, eu tenho uma cunhada judia, mas ela é judia liberal. Guarda o sábado lá assim, para não trabalha, papapá, mas não leva a sério assim. Mas quer dizer, é inglesa judia, né? Ela é da Inglaterra, mas são descendentes de judeu. E veja, eu tenho um irmão que mora quase 50 anos na Europa, casou por lá, não é? E tem essa minha cunhada judia. Então, que era isso aí? Os judeus, eles têm, olha que vocês estão vendo a figura aí, ó, frontal, olha lá, eles usam, é o tefilim, ali é uma caixinha que tem o Shema e outras partes da Torá, e na mão também aqui, ó, e eles oram, eu sou ortodoxo que usa franja, mas ao orar, eles põem essa campa que tem as franjas. Os israelitas do passado, todo mundo sabe, olhava lá, vai um israelita. Porque as roupas indicavam que era. Era para lembrar, opa, minha roupa está lembrando, devo amar o Senhor. Ao entrar na casa, no umbral está lá uma caixinha com a Torá. Ele passa e beija, opa, amar o Senhor. É claro, não pode virar um formalismo. Mas era para quê? Tempo todo lembrando, irmãos, e hoje que nós temos internet, celular, e tem tanta coisa, como a nossa mente vagueia em outras coisas, menos em Deus. E nós precisamos criar em nossa casa um ambiente que lembra a Deus. Vamos deixar, não faz o santuário do Flamengo não, faz o santuário da Bíblia. Não tem problema você ter a tacinha do Flamengo, não. Eu falo no Flamengo, assim, vem minha ideia, tá? Mas aqui vem uma dica. O que os seus filhos estão vendo dentro de casa para lembrar de Deus? Isso é sério. Eu não estou sendo radical aqui não, irmãos. A Bíblia não é radical, ela é real. Bem, adorar a Deus é o título, né, do Lar e Família, desse final de semana, adoração em família. Isso é adorar a Deus em família. Adorar a Deus em família. Terceiro princípio aqui em Deuteronômio. Celebrações. O que nós estamos fazendo aqui na igreja hoje? Uma celebração. Por que é importante a igreja? Porque nós temos que ter celebrações, isso faz parte da educação. Não faz festa de aniversário? Não faz casamento? Toda cerimônia, pompa e circunstância? Faz uma formatura, está lá, celebração. Isso faz parte da natureza humana. Deus foi o autor da celebração. Quando ele terminou a criação, o que ele fez? Celebrou a criação, reservando um dia. Deus é o autor da celebração. E tinha celebrações em Israel, as 3 festas. A da Páscoa, que fazia junto com os pães asmos, depois das colheitas, né, semana, depois foi chamado de Pentecostes, no grego, né?
as festas do tabernáculo das cabanas, que eles ficavam em cabanas, eles fazem até hoje isso. Eles têm essas festas lá. E agora no Novo Testamento, claro, essas festas das cabanas, dos pães asmos, estavam muito relacionadas ali no momento histórico. Agora vem uma nova dispensação. E Cristo, o que ele fez na Páscoa? Lá junto dos seus discípulos. Tinha cordeirinho não, nem ervas amargas lá. Tinha o quê? Pão e o suco de uva. Porque o cordeiro estava lá, e passado um pouquinho ele estaria amargando no Getsêmani e no Calvário. Então Jesus falou assim: não bebereis desse vinho, nem comereis desse pão, até que coma comigo no reino do céu. Deus instituiu essa celebração, a Santa Ceia. Eu acho assim, eu sou adventista, terceira geração, no meu tempo de menina e jovem, tinham 4 vezes por ano Santa Ceia na igreja. Hoje tem muito pouco, eu acho muito pouco, e eu puxo a orelha do meu marido. Faço isso, né? Ele respeita muito a dinâmica da igreja, tal, etc., mas nós deveríamos ter mais Santa Ceia. Eu amo participar da Santa Ceia. É um momento tão calmo, tranquilo na igreja, uma celebração muito importante, relembra o que Cristo fez por nós. Fica uma dica para os nossos anciãos aqui, ter mais Santa Ceia, tá? A recomendação é de 3 em 3 meses, no manual da igreja, ter uma celebração. E nós temos outras celebrações hoje modernas, que nós devemos incentivar que os nossos filhos participem. A celebração do culto divino, a celebração da escola sabatina. Como é importante, nós estamos numa pandemia, mas nós somos corajosos em nome de Jesus, né? Guardando todas as biosseguranças, mas nós estamos aqui celebrando. Nós teríamos um lugar melhor para estar do que neste momento na casa de Deus? Tranquilos, ouvindo a sua palavra, mesmo uma pecadora, cantando louvores a Deus, trazendo os nossos filhos. Não tem, isso é precioso, irmãos. Ai, como é bom estar na casa do Senhor. É muito importante criar os nossos filhos dentro da igreja e para a igreja. As celebrações, e no nosso lar tem que ter celebrações. A entrada, gente, é lindo o pôr do sol, a entrada de sábado judaico. Eles têm um cerimonial lindo. Eu usei muito tempo esse cerimonial. Acende as velas, né? Sábado, no almoço, lá em casa, cada um se vira. Eu não faço almoço para sábado. Marido não, meu não, né? Que ele trabalha no sábado. Mas os homens não trabalham no sábado. Por que eu tenho para a cozinha fazer tudo? Não, é folga minha também, ué. Mereço, não é isso? Então, cada um come fruta, faz o que quer. Agora, sexta-feira à noite, a entrada do sábado tem que ser porcelana, melhor coisa receber o sábado. Vai fazer a recepção. Nós devemos receber o sábado, porque ele não é meu, é de Deus. E quando vem o pôr do sol do outro dia, né, do final, eu entrego esse sábado para Deus. É a linguagem da minha mãe, ela sempre diz: vamos receber o sábado, vamos entregar o sábado. Ele não é nosso. Eu gostaria de fazer umas reflexões, uns 10 minutos, sobre a educação adventista. Alguns problemas têm acontecido na igreja adventista, e é importante termos um tipo de pregação como essa. Os irmãos já começam a acostumar comigo. Sou educadora e defendo a educação, e o sermão de amanhã é sobre limites, aí o bicho vai pegar. Limites, que hoje os pais não têm limites e os filhos muito menos, não é? Vamos falar um pouquinho sobre limite. A criançada tem que fazer o que quer, deixa à vontade, né? Deixa à vontade uma plantação aí que você vê que vai acontecer. Ervas daninhas e tudo mais. Deixa, assim acontece as crianças também. Ellen White diz o seguinte: se já houve o tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalece a incredulidade, é verdade ou não é? E o ceticismo, predomina a iniquidade, a corrupção, penetra nas correntes vitais da alma, irrompe na vida
a rebelião contra Deus. Escravos do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se joguete de suas tentações, e a menos que se estende um braço poderoso para salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-inimigo, arqui-rebelde. Contudo, nesse tempo de terrível perigo, alguns professam ser cristãos, não celebrem culto doméstico, não honra a Deus no lar, não ensina os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastam tanto dele, que se sentem sob a condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono na graça, levantando mãos santas sem ira e nem contenda. Não desfrutam, vivam comunhão com Deus, têm a forma de piedade sem o poder. Palavras duras da pena inspirada, mas é para nos chamar a atenção. Queridos pais, nós somos responsáveis em ensinar os nossos filhos a estudar a Bíblia, a orar, ter o culto doméstico. Culto doméstico, 5 minutinhos, 10 no máximo. O pai reúne, o pai é sacerdote, a mãe é a rainha, né? O pai é sacerdote, a mãe é a rainha. Reúne os filhos, lê uma porção da Bíblia, pode instituir esse bom hábito de recitar o Shema. Lê, e o pai abençoa os filhos, a mulher. Seria até interessante fazer, eu também recito todos os dias a bênção araônica, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faz resplandecer o seu rosto, não é? E as crianças falam, meu pai está me abençoando, isso tem um poder. Aí a gente levanta igual uns loucos, atropelando todo mundo, né? Nervoso, já atrasado, aquela confusão. Aí depois, que seria o ideal? A mãe pega essa menina já com um dia de, né? Vai, mas eu vou ler a liçãozinha de Roy para a menininha de 1 semana. É, sim, senhor, sim. Ó, ela não está entrando na cabeça. Aí a mãe vai ensinar a criança a ter o culto particular dela. Quando ela estiver maiorzinha, ela já sabe ler, ela pode falar, minha filha, eu gosto de orar, de fazer seu culto, ler a Bíblia, estudar a lição na escola sabatina, orar. Os pais vão ensinando as crianças a orarem. Falar, irmã, me desculpe, isso é um ideal muito elevado. Mas é possível. Mas como pais, nós temos que nos quebrar aos pés de Jesus. Segundo, aqui, frequência aos cultos e programação da igreja. Claro que estamos num momento meio assim, híbrido, né? Em casa, na igreja, tem hora que vai, tem hora que não vem. Mas antes, será que nós éramos assíduos nos cultos da igreja? Trazíamos nossos filhos à igreja? Fala, meu filho, hoje é o sábado, está chegando, não é? O sábado. Recebeu o sábado, nós vamos para a igreja. Vamos acordar cedo para ir para a igreja. Não, sábado é dia de acordar tarde. Aí eu chego cedinho no meu trabalho, porque o patrão me manda embora. Eu posso perder uma porcentagem do salário, mas o patrão Deus, não, deixa para lá, eu vou chegar atrasado. Vou de qualquer jeito, faço de qualquer jeito, chego atrasado. Irmãos, você não chega atrasado, um juiz não lhe atende. Quando eu fui casar, quando eu casei, né, com o pastor Vanderlei, ele é tranquilão, né? Então, ele estava, quem chegou atrasado foi ele, não fui eu, para o casamento, foi por causa da família dele, chegou muito em cima da hora, e, chegando em São José do Rio Preto, que eu casei em Goiânia, e ele estava devagar, e quando eu entrei no cartório, a juíza de paz, desse jeito, que eu estava em cima da hora, e eu falei, vamos, senão não casa, não pode chegar atrasado, horário é horário, diante do juiz. E Deus? Vocês já perceberam, gente? É muito sério. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então nós temos que ensinar os nossos filhos vestimenta apropriada para o sábado, ensinar reverência. Reverência começa no culto da família, no culto pôr do sol e estendido na igreja. Observância do sábado. Foi falado hoje um pouquinho sobre esse assunto. Isaías, né,
reparar brecha. Nós, como adventistas, estamos precisando reparar a brecha do sábado. A gente não faz culto direito, a gente entra o sábado atropelado, chega sábado de manhã, está passando roupa, aí você fala, não tive tempo. Irmãos, tempo se faz. Tem que ter, se alguém um dia precisar, uma mulher precisar, eu me especializei nisso, eu faço cronograma de atividade. Um curso que eu dou para as mulheres, pretendo fazer esse curso aqui, vamos ver se vai dar. Eu tenho um capítulo falando sobre Marta, como você ter um cronograma de vida. Você ter tudo certinho, fazer um cronograma para você, eu faço assim, um cronograma para sobrar muito mais tempo para Deus e para você como mulher. A mulher tem que ter 2 horas para ela, no mínimo na semana para ela. Para ela. E eu sou assim, eu tenho uma noite para mim. Eu durmo no quarto de hóspedes toda sexta-feira à noite. Eu quero ficar ali sem marido. Eu durmo tranquilamente ali. Nossa, que horror. Não, não é horror, não. Eu quero ficar com Deus. Fico lá, durmo lá na cama tranquila. Você entende? Só eu e Deus. Esse momento, a gente precisa ter esse momento individual. A gente de casa é uma carne só, mas ninguém perdeu a carne não, gente. As carnes, não tem só as carnes. Entende? Então é bom, eu tenho esse costume. Eu gosto da sexta-feira, né? Tá? O marido não viaja o tempo todo, não precisa de mim não. Ele está 6 dias. Eu faço 6 dias para o meu marido e 6 dias também para mim e um para Deus. Então, nesse é assim, a musiquinha vale para ele também. Entendeu? Aí fico ali. Sabe, você tem que ter esse momento. Veja, observar o sábado. O que a gente conversa no sábado? O sábado não é meu. Então eu tenho que conversar coisas mais espirituais. Deixar futebol, deixar Lula, deixar Bolsonaro, deixar esse povo. Nem deve falar nesse povo. Deixa esse povo para lá. Sabe, vamos fazer a nossa parte como cidadão, orar para esse homem, orar para o outro para se arrepender também. E vamos tocando o barco até Cristo voltar. Sabe, a gente para de falar de Flamengo, de sei lá do quê. Vamos concentrar em Deus e os nossos filhos ter atividades. Quando meus filhos cresceram, o pastor Vanderlei era pastor, ele foi ordenado pastor, mas como ele é bom administrador, ele foi administrador de escola juntamente, a gente trabalhou 9 anos juntos e não soltavam ele, porque ele é muito bom administrador. Construção, então a gente, como não era pastor, assim, então, o sábado à tarde, todo sábado à tarde, eu ia para um bosque. Lá em Goiânia tem o Bosque dos Buritis. Em Goiânia tem lugar como aqui tem. Depois ia para o JA. Porque naquele tempo tinha JA todo sábado, né? Hoje não tem mais. É uma pena. Bem, na pandemia é outro assunto. Então, a natureza. Então, os pais e os filhos, a gente tem que ter esse costume. Opa, onde está aqui? Estou já terminando, irmãos. 4, eu já dei um toque, mas aqui eu só vou aprofundar um pouquinho. Dentro da igreja adventista, o sermão é para nós aqui, para nós, vamos lavar a roupa suja aqui hoje. Muitas famílias adventistas têm feito apologia, têm defendido ideologias mundanas, têm introduzido dentro da sua casa o culto aos heróis da Marvel, aos heróis não sei de quem mais. Tem. O filho vem para a igreja com a camiseta com o símbolo do Batman. Vem para a igreja com o símbolo de Superman. A menina tem a roupa da Mulher Maravilha. Deveria ser o contrário, ter o cajado e a funda de Davi. Ter o cetro da rainha Esther. Irmãos, o que esses heróis ensinam? Esse povo aí, esses heróis todos aí. Vingança. Eles salvam alguém? Eles matam. Claro, um dia Deus vai ter um juízo. Né? Deus não vai matar ninguém, vai matar o pecado, quem tiver com pecado. Mas o que esses heróis ensinam para os nossos filhos? Vingança. O mocinho e o bandido. E pasmem, eu fico até nervosa. Pasmem, sou educadora. Pecadora, mas sou educadora. Vem para a igreja com o bonequinho do Superman. Traz lá o bonequinho, não sei mais de quem lá.
O menininho fica brincando. Aqui o pastor pregando e o menininho com o boneco do Superman. Tenha paciência. Não, aqui eu acho que não aconteceu isso, né? Quando eu escrevi isso aqui, não foi para você, já estava escrito. E dentro de casa? E festa de aniversário do povo adventista? Meu pai, vamos pôr aquela do gelo, Frode, sei lá como é o nome daquele povo lá. Faz tudo. Branca de Neve. Não sei mais o quem lá. Né? Superman. E faz a festa. A menina vestidinha de Mulher Maravilha. Outro dia eu vi. Aqui me subiu, irmãos, porque eu sou educadora, eu amo as crianças. Me subiu a ira, sabe? Eu comentei com o meu Vanderlei, falei, eu não aguento. Família, minha família. Eu falei, o meu pai do céu. A festinha lá da Frode, sei lá o nome, aquela do gelo lá. Froze, sei lá o nome desse povo, quer nem saber. Nossa, vestidinha, que gracinha. Aí no sábado está lá, né, na igreja. Cara de pau! Cara de pau! Não foi isso que Isaías falou? Que ele não fala, não estudamos? Vocês jejuam, vocês fazem isso, mas o que? Não vale nada o que vocês estão fazendo. Porque lá em casa é diferente. Irmãos, por favor, pelo amor que vocês têm aos filhos, pelo menos todo mundo tem amor à sua cria, né? Eu acho que sim, né? Não façam isso. Tem filhos que sabem mais sobre o Superman e não sabem nada de Davi, de Gideão. Olha uma festa de aniversário do menino, Gideão, seus 300, olha que coisa linda. Rainha Esther, olha que coisa linda. Não vi até hoje. Não vi até hoje. Eu não fiz para minha filha, minha filha desde pequena não gosta de festa. Aí eu só fazia, porque eu sempre fiz. Fazia um bolinho, convidava os priminhos só. No primeiro ano eu fiz carrinhos e bolsinhas. Só foi para a família. Ela não quis, ela não quer, não gosta. Ela está pensando nem em fazer de casamento. Eu falei, espera um pouquinho, aí entra a minha história. Eu tenho que fazer um pouquinho sim, claro, né? Os pais têm vontade. Então, veja, queridos pais, os que estão me ouvindo pelas redes sociais, amar a Deus sobre todas as coisas. Para de endeusar Batman. Para de endeusar jogador de futebol. Eles têm o valor deles. Ai, esse fulano é tal. Está na terceira e quarta mulher, já é uma vida bagunçada. Deus salvou, Deus salva, sim, a gente tem que respeitar. Mas não são bons exemplos. Bem, terminando. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, né? Com 12 anos, Jesus se prepara para ir ao templo. Todo menino judeu, até hoje, menino israelense, chega aos 12 anos, ele faz mitzvah, que é a entrada dele, quando ele lê a primeira vez na sinagoga, a Torá. Ele recita o Shema lá na sinagoga. E ele é recebido como ser responsável. No tempo de Jesus, ainda que era mais responsável. Hoje tem gente de 40 anos que é adolescente. Tem atitude de adolescente e atitude de criança. Adolescência é uma invenção da era moderna. Nas culturas primitivas, chega uma certa idade, o menino deixa de ser menino, já passa a ser homem. E tem que fazer umas coisas mais absurdas do mundo, para provar que o bicho é macho. E hoje não, ele não é adolescente. Ele está com 30 anos, adolescente. Na bolsinha da mamãe fazendo tudo para ele, arrumando a caminha dele e tudo. Mas meu filho faz medicina, ele que faz a comida dele. Você acha que eu vou fazer comida para um homem de 30 anos em casa? Aqui é o que eu faço? Não faço, ele faz para levar para... Ele agora já está estagiando nas UPAs, ele faz a comida dele. E ele faz mesmo. Não, mas que mãe ruim aqui é nada. A lei diz que até 18 anos, e ele já está quantos anos em casa, já saiu, para ter saído muito tempo. Lava a roupinha dele, põe na máquina, passo, que o bichinho está tendo tempo, né? Mas ele arruma o quartinho dele, lava os banheiros que ele usa, né? Formou, já falei, já arruma um apartamento e se manda, que eu quero sair.
Olha, irmãos, pai, filho tem prazo de validade, sim, em casa. Não do amor. Né? A menina me ajuda, faz as coisas, né, dela também, tem, ajuda. Mas ainda faço é muito ainda. Faço é muito ainda. E Jesus estava lá, oh, que beleza, vou viajar. Viajou com o papai e a mamãe para ver o sacrifício. Jesus não fez sacrifício. Ele não fez. Ele tinha pecado. Então eu não ia lá confessar pecado e matar o bichinho. Mas ele viu, ele participou. Leia o Desejado das Nações, não tem tempo avançado. Ellen White descreve Jesus quando ele viu a vítima ensanguentada. E ela diz aqui, eu notei, mais um minutinho aqui, olha que coisa, bem, Ellen White, né, gente? Ela é magistral. Pela primeira vez contemplou o menino Jesus o templo. Viu o sacerdote de vestes brancas realizando o seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores inclinou-se em oração, enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos do serviço pascual. Dia a dia, observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, com 12 anos, acordava-se-lhe novos impulsos. Silencioso e absurdo. Parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Com 12 anos, querido irmão, querido pai, querida criança, querido jovem, Jesus resolveu morrer por você e por mim. E eu pergunto, que o seu filho com 12, com 1, com 13 anos, será que está desvendando para ele o mistério da salvação? Ou você que já está mais velhinho? Você está desvendando, é desvendado em você o mistério do sacrifício de Cristo? Isso é sério. Imagina se Maria não tivesse levado Jesus para ir ao templo com 12 anos. Poderia atrapalhar a educação dele sentir a vontade de morrer por você e por mim. Não, mas Maria cumpriu sim, graças a Deus. Por isso que Deus a escolheu. Sabe o que acontece conosco, pai? Nós subestimamos a inteligência e o sentimento que tem naturalmente dentro de uma criança em relação a Deus. E não aproveitamos esses momentos maleáveis da vida do nossos filhos para impressionar com Deus, impressionar na pessoa de Deus e na sua palavra. Nós deixamos passar e chega na adolescência, ai, meu filho abandonou a igreja, ai, meu filho. Alguns abandonam por escolha, os pais fizeram certinho. Lúcifer não foi criado, diabo, foi criado Lúcifer, escolheu. Sabe, será que nós estamos ensinando os nossos filhos a amar? A palavra, amar a igreja, como diz o salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor do deserto. A minha alma suspira pelos atos do Senhor. E Jesus ali no templo, dia a dia, e ele começou a andar para lá e para cá. E o que aconteceu? Ele viu um barulhinho de gente conversando. Ele olhou lá, está uma turminha lá, da idade dele, um pouquinho mais velho, né? Tinha sido acima de 12 anos. E ele falou, pá, vou entrar aqui, menino curioso. Jesus era uma criança, pré-adolescente normal. Ele entrou e sentou e ficou ouvindo os rabinos, com aquelas barbonas, né? Aquelas caras sérias, né? Falando. E os meninos lá. E Jesus começou a fazer perguntas. E os rabinos, que menino é esse? E de repente, o rabino falava lá uma palavra, uma pergunta, e Jesus, papá. É assim, mas como é que esse menino sabe? Eu nem ensinei. Quem que te ensinou, moleque? Minha mãe. Foi Gamaliel, não. Paulo estudou os pés de Gamaliel. E Jesus estudou os pés de quem? De Maria. Eu pergunto, você mãe, você pai, você está ensinando seus filhos a Bíblia? É sério. Desculpe, irmãos. Mas Deus me impressionou muitos anos a fazer essa palavra. E quando a Joyce me falou para pregar, que era o Vanderlei, ela falou, prega sobre educação, me veio esse sermão. São 8 sermões. É uma semana de oração que eu faço para educação de filhos.
Vou continuar esse assunto, aí não sei, eu vou fazer 4 domingos, aí não sei se é maio, quando, eu vou continuar. Estão dentro todas as crianças aí, dentro não sei de quê, dentro não sei, né? Então, nós vamos continuar esse assunto. E Jesus ficou ali, Maria ensinou. Jesus estava ali e ficou, gostou. Ele gostava da palavra de Deus. Ele gostou. Ainda bem que não tinha celular, né? Gostou. E Maria falou assim, Jesus deve ter ido com a primaiada, porque foi todo mundo junto, né? Vamos embora, vamos voltar para o acampamento, para as cabanas. Chegou lá, aí já está todo mundo montado para ir embora. A caravana já acabou, já estava terminando a festa. Ele falou, Jesus deve estar com os primos. Jesus deve estar na televisão. Não, Jesus deve estar no celular. Jesus deve estar não sei aonde. Tá, tudo bem, está por aí. Está por aí. E José, bem, não está comigo, deve estar com Maria. Maria não está comigo, deve estar com José. Chegou a noite, quando viajar, chegar à noite. Ué, não está Jesus. Mas, ô fulana, prima. Ué, não está aqui não. Ô fulana, sobrinho. Não, não está aqui comigo não. E agora? Procurar, o desespero bateu. Ai, ai, ai. José e Maria perderam Jesus. Já viu um negócio desse? Maria perder Jesus? José perder Jesus? Parece até surreal. E eu pergunto, será que o seu filho está perdido? Será, queridos irmãos? Será que nós estamos perdendo os nossos filhos, como o irmão mais velho do irmão pródigo, perdido dentro de casa? Olha, naquele tempo, Jerusalém tinha 120 mil habitantes. E tinha uns 3 milhões de pessoas, porque era a festa da Páscoa. Minha gente, tudo é banda de Israel. Ficaram 3 dias procurando Jesus. Encontraram Jesus lá no meio dos doutores. Tem uma música, entre os doutores, né? Meu marido gosta de cantar essa música. Entre os doutores. E Maria teve a coragem de chamar a atenção dele. Mas audácia. Mas meu filho. E Jesus deu uma bela cutucada em Maria, né? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Já descobri que eu sou. Estou aqui cuidando. Fica fria aí, mamãe. Está tudo bem. Está tudo bem. Ellen White diz no Dejedato às Nações, página 81. Mas, por um dia inteiro, haviam perdido de vista aquele quem não deveria ter esquecido nem por um momento. Eu pergunto, temos esquecido os nossos filhos? Sabe que eu estou sendo os maiores problemas dentro da nossa igreja, não é filho apanhando mais não. Até uns estão precisando levar umas palmadinhas. Não palmada com a mão não, não deve usar. Uma vara, um dia eu quero pregar sobre o uso da vara. Como usa e qual momento. Que é bíblico. Hoje os nossos filhos estão sendo pior do que a violência. Negligenciados. É a maior violência que você pode dar ao seu filho, a negligência. Os filhos são terceirizados, jogados às traças, porque eu tenho que dar o computador da hora, eu tenho que dar televisão de 50 polegadas, eu tenho que ter 2 carros, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que dar inglês, eu tenho que dar balé, não, balé não, que a gente não usa isso, eu tenho que dar isso, aquilo, e não dá o principal, que é Jesus. Estou pregando essa manhã para você fazer uma reflexão e ter a coragem de mudar. Mudança precisa de coragem. Só os corajosos mudam com o poder do Espírito Santo. Os covardes preferem ficar no conforto, porque fazer a vontade de Deus exige sim sacrifício e renúncia. Não é fácil, mas é possível. E eu termino, queridos, com a pergunta do tema desta manhã. Estão já dentro todas as crianças? Estão já dentro todas as crianças, juvenis e adolescentes
A noite vem e as nuvens se encastelam, toldando em seu negror o céu de anil. Os animais para um abrigo apelam, e os passarinhos vão fugindo aos meus. Trovões estalam, rompe a tempestade, a treva estende o mando sem tardança. Estão já dentro todas as crianças? Estão já dentro todas as crianças, juvenis e adolescentes. A noite vem, a noite em que o pecado campeia tredo pela rua fora, buscando o incauto jovem descuidado, prendendo em suas teias sem demora. Ó mães, cerrai-lhe presto, eu digo ó pais também, cerrai-lhe presto a vossa porta, guardai ciosas vossas esperanças. Estão já dentro todas as crianças? Estão já dentro todas as crianças, juvenis e adolescentes. A noite vem, da morte à noite escura. Jesus indica o meio da vitória. E qual que é? Vigiai sempre e tua fé segura. E quando enfim chegar o Rei em glória, e nas mansões celestiais entrarmos, gozemos nós as bem-aventuranças, tendo já dentro todas as crianças. Oxalá, que quando Cristo voltar, você possa levantar as mãos e dizer: eis aqui com os filhos que me destes. Que Deus abençoe você. Vamos sair daqui com a tarefa de casa. Não vai ser mais um sermão. Saia daqui com o propósito de mudar o rumo da sua família. Educação dos seus filhos, educação religiosa. Educação religiosa é religião em tudo. Sem fanatismo, é claro. Vamos sair daqui. E eu faço a pergunta: estão dentro seus filhos, do seu coração, do seu lar? Das suas prioridades? Oxalá que sim. Vamos nos colocar em pé para orarmos. Senhor Deus, Deus Pai, Adonai, Deus eterno, te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um Deus perdoador, é o nosso Criador. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um. Que possamos realmente te adorar, te amar de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos porque o Senhor está hoje, agora, intercedendo por nós, sendo o nosso juiz, que o nosso nome ao passar possa ser aprovado. Agradecemos, Espírito Santo, por ser essa voz, que nos alerta, que nos avisa qual o caminho a seguir, se estamos caminhando erradamente. Por favor, Espírito Santo, se for necessário, põe uma pedra para a gente cair, e até machucar, e ver que precisamos retornar. Querido Deus, nesta manhã, neste sábado especial da família, humildemente quero pedir, Senhor, que abençoe os pais. O desafio é muito grande, a concorrência é muito grande, mas nós sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Abençoe cada pai, possa ter paciência, cada mãe possa ter paciência, possa realmente seguir a filosofia de educação escrita na Bíblia e no Espírito de profecia. Abençoe, Senhor, de maneira muito extraordinária as crianças desta igreja. Estamos em pandemia, algumas não estão vindo à igreja, tem hora que é justificável sim, mas que possamos fazer um esforço, e quando isso passar, possamos realmente trazer os nossos filhos aqui à igreja, mas lá no nosso recôndito, lá no lar, possa haver culto, possa haver oração, leitura da Bíblia. Querido Deus, abençoe os juvenis, os adolescentes e os jovens, que eles possam ver em nós um exemplo. Vamos voltar ao nosso lar agora. Estivemos aqui, estamos saciados da Tua palavra. Muito obrigado por esse pão que ouvimos nesta manhã da Escola Sabatina e o culto divino. Possamos ter uma tarde de sábado muito abençoada, que possamos honrá-lo e guardá-lo como Tu desejas. Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.